Graça e a paz, meus irmãos. Bom estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E sabendo da certeza que o Senhor vai abençoar você que está aí de trás da telinha, na sua casa. Que Deus possa estar abençoando a sua vida essa noite. E eu creio que Deus vai operar milagre na sua vida e na vida de cada um de nós aqui. Amém? E que nós possamos estar prontos para receber a voz do Espírito Santo, com o coração sensível ao Espírito Santo. Eu quero deixar um texto aqui que fala no Salmos 13, que fala sobre a oração de fé. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação, e cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ainda que nós possamos passar por momentos difíceis nas nossas vidas, por extrema tristeza na nossa alma, ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Amém? Como diz a tua palavra do Senhor, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós queremos que Deus tenha cuidado de nós, tem cuidado da igreja do Senhor, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Mas nós temos visto a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos visto o amor de Deus, porque nós cremos que Deus tem nos assistido. Ele é o Deus de longe e de perto. Ele tem cuidado de nós. E nós temos visto que a igreja do Senhor, nesse momento que nós estamos passando, a igreja não tem desistido de orar e de buscar ao nosso Deus que nós cremos. E por isso nós estamos aqui para adorar e louvar ao Senhor. E vamos cantar um hino que já estou crucificado. Porque Deus morreu ali na cruz em favor das nossas vidas. E por isso nós estamos aqui gratos pelos teus feitos sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo, já Santo. Estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Não vivo, Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Grande, grande é o teu nome, irmãos. Senhor. Aleluias. Se eu amo, Santo, Senhor. santo é o teu nome. Eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei a mensagem da cruz, por uma coroa trocar. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Declare isso, irmão. Nós somos Aleluia, purificados, Senhor. amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Porque Ele vive em nós, amém? Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o seu nome, Aleluia. Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Luz do mundo vieste à terra para que pudesse te ver. Tua beleza me levam a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, louvar e adorar o Senhor. Eu sou grato a Deus porque Ele me resgatou, me libertou das trevas para a maravilhosa luz. E assim eu creio que todos os irmãos sentem essa alegria de Deus nos encontrar quando nós estamos perdidos. E é por isso, é motivo de alegria, né? Estar aqui louvando ao Senhor. Amém. Como é bom, né? E é por isso que a nossa alma se alegra diante do Senhor. Às vezes a gente está abatido no dia a dia, mas quando a gente se leva sensível ao Espírito Santo, louvar e ouvir a palavra do Senhor, Ele derrama as bênçãos e bênçãos sobre as nossas vidas. E vamos cantar, você que tem aí seu inário, seu smartphone, abre aí no 177, que diz: nome que inspira o meu louvor. Aleluias. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som milagroso divinal, é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, trouxe-o por santidade e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei, dos salvos a canção, e plenamente entenderei qual grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Agora, irmão, se abre o seu coração, o pastor vai trazer uma mensagem poderosa para ti. E eu creio que Deus vai usar ele aqui tremendamente a sua vida para nos abençoar. Aleluias. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria podermos estarmos reunidos aqui em um grupo pequeno
mas pela fé, no mesmo Espírito, com vocês, em sua casa, enfim, em qualquer lugar que esteja os irmãos que estão conectados conosco. Rei Josias, compromissos agradáveis a Deus e a decisão desastrosa. Rei Josias, compromissos agradáveis a Deus e a decisão desastrosa. Primeira parte, 2 Crônicas, capítulo 34, versos 1 até o 28. Com a graça de Deus, na próxima quarta-feira, nós estaremos ministrando a parte 2 e depois mudaremos de tema. Estamos já há várias semanas no meio dela ministrando sobre alguns reis. Espero que para a sua vida, lições preciosas, não somente para conhecê-las ou revê-las, mas principalmente no que diz respeito à prática. Tenham elas permanecido no seu coração e que possam gerar bons frutos. Josias reinou em Judá de 640 a 609 a.C. Histórico familiar de Josias. Seu pai foi Amon. Ele fez coisas terríveis e acabou sendo assassinado pelos seus servos. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 33, versos 21 a 25. Já o seu avô foi Manassés. Entre outras abominações, colocou imagem de escultura de ídolo dentro da casa de Deus e queimou alguns de seus filhos em sacrifícios a deuses pagãos. Isso está em 2 Crônicas 33, 6 e 7. Já seu bisavô Ezequias foi um dos grandes reis de Israel. O pai foi um desastre, o avô também, e o bisavô foi um homem de Deus. Quero destacar algumas questões. Em primeiro lugar, seu compromisso em buscar a Deus, versos 1 a 3, parte A. Vamos ao verso 1. Que diz: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Quando ele começou a reinar, era uma criança, um junior de 8 anos. E nos fala que ele fez reto perante o Senhor, logicamente, no andar do seu reinado, porque ele reinou por 31 anos. E aqui voltamos ao parâmetro de Deus, na palavra, para medir os reis. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o seu caminho, segundo Davi, seu pai. Nós não podemos subestimar, irmãos, o que Deus pode fazer através de uma criança. Essa criança, já falamos um pouquinho sobre o seu pai e seu avô. Provavelmente uma criança que foi criada sem acesso à palavra de Deus e, portanto, também não recebeu essa palavra. Mesmo assim, nós entendemos que Deus trabalhou no coração dessa criança, depois na sua adolescência, também depois na sua mocidade. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos investir pesado na formação cristã das nossas crianças, no que compete à igreja, porque outras coisas mais importantes compete principalmente aos seus pais. O verso 2 já tratamos. E em 3a nos fala o seguinte: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda muito moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai.
Ou seja, com 16 anos, um adolescente. Ele começa a reinar com 8, e o texto é claro em afirmar que com 16 anos ele começou a buscar a Deus. A minha curiosidade, gostaria muito que o cronista pudesse detalhar para mim o que levou a desenvolver essa sede, essa fome, busca de Deus no contexto que nós apresentamos. Mas nós cremos no que está aqui, que com 16 anos, um adolescente, ele começou a buscar o Senhor Deus. Agora, imaginemos, com um contexto familiar e religioso totalmente desfavorável. Soma-se a isto o fato que era riquíssimo, poderoso, jovem, rodeado de jovens belíssimas, e sem acesso à palavra de Deus nesse período, mesmo assim decidiu buscar o Senhor nosso Deus. Um grande exemplo para os adolescentes. Mesmo com todas as conquistas humanas, materiais, físicas, intelectuais, inclusive beleza, que é muito natural da adolescência, isso em nenhum momento deve gerar qualquer crise, qualquer dificuldade que um adolescente possa ter uma vida santa, profunda e progressiva no altar do Senhor nosso Deus. Bem-aventurados são os adolescentes que seguem o modelo de Josias nessa questão de consagrar a sua adolescência ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, seu compromisso com a purificação de Judá, do templo, do culto e do sacerdócio. Está dos versos 3b até o 13, e vou destacar algumas coisas. Versos 3b, versículo 3b nos diz: no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Ou seja, em torno de 20 anos de idade, ele começou a atacar com todas as forças a questão da idolatria que durante o pai de Josias e o seu avô voltou depois de grandes reformas que fez Ezequias. A idolatria e tudo mais que seguem as idolatrias infestaram de novo a terra de Judá. Com 20 anos, ele decidiu enfrentar para valer em todas as áreas do seu reinado. O verso 3b nos diz que ele começou a purificar a Judá e a sua capital, Jerusalém. Do quê? Dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição, derrubou os altares dos balins, está no verso 4. Se você depois tiver tempo de ir para 2 Reis, capítulo 23, de 4 a 20, ali está detalhado claramente e profundamente a contaminação que atingiu não somente a região de Judá, mas também adentrou ao templo, infestou os sacerdotes e trouxe outros tantos males. Em 2 Reis, que eu citei, aqui o autor sagrado detalha, especifica, inclusive, vários outros deuses pagãos que adentraram dentro da cultura judaica. As reformas atingiram Israel, verso 6 também nos fala sobre isso, porque mesmo sendo ele responsável por Judá, reino do sul, composto de Judá e Benjamim, mas o reino do norte, chamado então aqui de Israel, estavam os frangalhos. Porque já comentei que Senaqueribe,
o rei da Síria, havia levado Israel para o cativeiro babilônico. E isto foi um horror, foi terrível. Israel estava com um grupo muito reduzido de pessoas. E era tática da Síria enviar pessoas de outras nações também cativos e fazer uma miscigenação de raça. E mesmo assim ele conseguiu portas abertas em Israel e conseguiu também fazer uma certa limpeza espiritual, religiosa e moral em algumas partes de Israel. Dos versos 8 a 13, nos fala o seguinte, verso 8. No 18º ano do seu reinado, portanto, com 26 anos, já que ele começou a reinar com 8 anos. Havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maaseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus, ou seja, o templo. Depois de toda uma certa limpeza, purificação que ele fez em Judá e também em parte de Israel, como eu acabei de citar, agora ele prepara para que reparos fossem feitos no templo, porque o templo também estava numa situação muito precária. E ele toma essa iniciativa. O reparo do templo começou somente depois da purificação religiosa, espiritual e moral. Não tem como construir sobre fundamentos destruídos pela idolatria, apostasia e desvios outros generalizados. Somente depois que remove todo tipo de contaminação é possível lançar novos fundamentos. E isso me trouxe à mente um texto que eu li semana passada, Salmo 11, 3 diz: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo de Davi. Se fundamentos foram destruídos por ímpios, por pecadores, o que pode fazer o justo? E aí eu acrescento: construir em cima desses fundamentos doentios, pecaminosos, de maneira nenhuma. É preciso limpar, remover esses fundamentos ruins, malignos, pecaminosos, mesmo que não tenha uma placa lhe dizendo isto, mas pelo histórico sabe o que aconteceu em cima de algumas áreas fundamentais daquela nação. Portanto, limpa-se primeiro, purifica-se primeiro e depois avança. É o que ele estava fazendo. Repetindo, depois de uma série de limpezas e purificações em relação a tantos e tantos objetos totalmente proibidos por Deus na Terra Santa, ele agora investiu também no reparo material do templo. Isso aqui também tem muito a dizer a nós. Às vezes, por falta de entendimento, áreas fragilizadas nossas, em algum momento da nossa história, de repente, essas áreas também sofreram interferências malignas e essas áreas perderam a sua santificação. Tornam-se como que ilhas na mente, nos pensamentos, no coração, áreas desprovidas da graça de Deus, porque são áreas que estão contaminadas. E por isso, às vezes, a pessoa vai e volta, porque ele está tentando lançar coisas de Deus em cima de fundamentos que estão abalados, deteriorados ou destruídos. É preciso limpar através do sangue do Senhor Jesus Cristo.
receber a remissão nessas áreas, para que possamos receber uma semeadura nova, para que de fato frutifique e crie solidez naquelas bases. Em terceiro lugar, compromisso com a palavra de Deus. Versos 14 a 28, nós vamos encontrar. Verso 14 nos fala: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, ou seja, o templo, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Como entender isso aqui? Existe uma versão de rabinos que este livro, que daqui a pouco nós vamos tentar descobrir que livro que é esse, ou pelo menos hipoteticamente falando, esses rabinos, então, criaram uma ideia, e defenderam essa ideia, que este livro estava escondido em alguma área do templo, provavelmente abriram algum buraco no templo, em alguma parede, esconderam estas porções da lei, para que reis como que Acás, Manassés e outros que foram abomináveis. Acás chegou a fechar completamente o templo. Vendeu muitas coisas, doou, acabou com outras. E essas pessoas tornaram apostatas. E por isso esse pensamento, então, que essa porção estava escondida. A ideia que se tem, eu acho que é a que mais prevalece, diz respeito ao Pentateuco. Os 5 livros da lei foram encontrados. No momento que começaram as reformas, reformando paredes, reformando tudo que está na parte material, encontrou essa preciosidade. E aqui precisamos levantar algumas questões. Primeira questão: se encontrar, e vamos ver aqui a seguir o impacto na vida de Josias, é porque há quase que certeza absoluta que não havia nenhuma cópia da lei nas mãos, naquela época, de Josias e dos seus contemporâneos. Uma segunda questão que quero levantar: eu prefiro não entender que foi uma casualidade. Prefiro crer que na hora que começa a fazer as coisas certas, dá passos certos, Deus vai providenciar pérolas extraordinárias e trazê-las até o seu servo para que dê prosseguimento na espiritualidade saudável. Porque sem palavra, trazendo para hoje, sem Bíblia, é impossível ter uma espiritualidade saudável. Seguindo aqui essa história. Josias foi profundamente impactado ao ouvir a leitura do livro, verso 18 e 19 nos dias: relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Então o rei, ouvindo as palavras da lei, rasgou as suas vestes. A primeira atitude dele foi rasgar as vestes superiores. Isto era quase que padrão. Quando se queria manifestar uma grande humilhação pública, rasgava-se as vestimentas exteriores. Ele rasgou as suas vestes. E no verso de número 20 nos diz: ordenou o rei Ilquias e Aicão, filho de Safã, Abidom, filho de Mica, e a Safã, escrivão, e a Saías, servo do rei, dizendo. E aqui prossegue o texto. Impactado.
Eu pensei muito sobre essa questão do ser impactado. Já estou nessa estrada de servo de Deus há 39 anos. E na estrada de ministro, de pastor, há 33 anos. Já vi de tudo um pouco mais. E não somente na vida de pessoas, mas também na minha própria vida. A questão do impacto. Eu já conversei com pessoas, e creio que vocês também. E eu queria que você trouxesse para a sua própria vida. Que durante um período, meses, e às vezes até anos, a pessoa continua indo à igreja, ouvindo sermões atrás de sermões, louvores atrás de louvores, cumprindo todo o ritual bíblico, dizimista, ofertante para missões, envolvendo a comunhão entre os santos que nos faz tão bem, enfim, vivendo da vida cristã da melhor maneira possível, assíduo, participativo na igreja tal. Mas, de repente, um dia, uma pregação, um louvor, um momento de oração na sua casa ou no templo, ou indo participar de um congresso, um retiro, algo acontece. Naquele momento, que só Deus sabe, acontece o impacto. E o impacto não é meramente, claro, o impacto emocional. Também que sim, nós somos pessoas emocionais. Mas, primeiramente, Deus coloca o dedo e lá no mais profundo da alma da pessoa derrama uma porção poderosíssima de graça. E a pessoa é impactada. Imediatamente, cada um age de um modo diferente. Mas uma das coisas que eu jamais vi é que quando acontecem esses impactos, além de fome de Deus, de Bíblia, de oração e de outras coisas, também vem um lado que é negativo, mas também é positivo. A pessoa começa do nada, claro, numa perspectiva humana, a procurar pessoas para consertar a vida com ela. Independentemente do que fizeram contra ela, ou que ela fez contra o outro, ela sai, mas sai graciosa. Ela sai em paz. Ela sai com muito desejo de fazer isso. Foi impactado. Que venha, meus irmãos, em nós, cada vez mais, esses santos impactos de Deus nas nossas vidas. Como precisamos desses impactos. Este homem foi impactado, profundamente impactado. E eu quero lembrar a vocês, mais uma vez, que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No meu entendimento, o contexto, Jesus está falando aos judeus que haviam crido nele, ou pelo menos parte desses judeus. Mas se aprofundarmos no texto de João, capítulo 8, e procurarmos em outras partes de João, a ideia que tem, que era um crer superficial, que não atingiu o âmago. E Jesus disse: conhecereis a verdade, se deixá-la descer até a profundeza, vocês serão libertos. Mas nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Somente através da Bíblia é que poderemos ser profundamente libertos. Em Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13, eu quero ler esses dois versículos, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quer chamar atenção para um fato. Aqui compara a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes afiada. Só que a palavra não corta em uma única ação. A palavra de Deus, essa santa espada, vai cortando na vida dos servos de Deus paulatinamente. À medida que vamos interagindo, ela vai cortando. E o cortar não é só para provocar, no sentido de arrancar o que tem que arrancar, mas também para trazer consolo. Principalmente também para trazer consolo e forças novas na nossa caminhada. Alguém disse, quando a Bíblia é redescoberta por um indivíduo ou por uma nação, as coisas mudam, e eu creio com todas as minhas forças nessa questão. Quando a Bíblia é redescoberta por um indivíduo ou por uma nação, as coisas mudam. É só lembrar o que aconteceu na Reforma Protestante. Algo tão pequeno, tão embrionário. Martinho Lutero, dos originais, traduziu para a língua alemã. Quebrou um grande paradigma. E as coisas foram acontecendo e a palavra de Deus trouxe uma verdadeira revolução na Idade Média. A resposta de Deus ao rei, através da profetisa Hulda, versos 22 a 28. Você que pode, acompanhe. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Quem? Josias. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Ela começa entregando uma mensagem dura. Deus não deu moleza. A profetisa também cumpriu, cremos, à risca o recado de Deus. Não era a profetisa que falava o que as pessoas queriam ouvir, como acontece muito hoje em nossos dias. Mas ela falou o que transforma, o que cura, o que abençoa. E era fato. Porque nós vamos ver no final dessa mensagem que quando Josias termina o seu reinado, faltariam 12 anos para Babilônia enviar o seu poderosíssimo exército e começar a levar os judeus para o cativeiro que durariam 70 anos. E ela diz com toda clareza, vou botar o texto, 23, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro, qual livro? No Pentateuco, de modo especial, cremos na porção de Deuteronômio, que leram diante do rei de Judá.
visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Aqui Deus abre um parênteses. Inicia com uma mensagem dura, mas aquilo anuncia uma janela grande de misericórdia em função das atitudes agradáveis que Josias teve em relação ao Senhor nosso Deus. Verso de número 27. O que é que ele diz? Aqui nós vamos encontrar dois motivos porque Deus iria ter misericórdia de Josias. E também Deus lhe faz duas promessas. Vamos primeiramente aos dois motivos porque Deus derramaria misericórdia sobre ele. Verso de número 27, parte A. Porquanto teu coração se enterneceu. Estou lendo a revista atualizada, RA. Na NVI diz, porque o seu coração se abriu, algo profundo. Ou seja, meu filho, sobre você vai ter uma jarra de misericórdia. Porque o seu coração se enterneceu, o seu coração se abriu para mim. Irmãos, a gente acha que é uma coisa óbvia. Abrir coração para Deus não é brincadeira, não. É só ler Jeremias, Isaías, os profetas, ver o que Jesus disse, o que Paulo disse. Esse tal de coração é o que diz realmente Jeremias. É o mais enganoso dos enganosos. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E quem é que pode discernir? Mas Deus concedeu graça a Josias e ele abriu o coração para Deus. Um segundo motivo, porque Deus iria poupá-lo. Está no verso 27, parte B. E te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças, e contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi. Ou seja, a sua reação foi diferente, Josias. Muito diferente de vários reis. Quando você ouviu a mensagem, quando a lei adentrou os seus ouvidos, desceu ao coração. Porque a palavra tem que descer ao coração. A palavra de Deus não é só para os ouvidos, é para o coração também. O que você fez? Você se humilhou. Mesmo sendo rei, chorou, manifestou de coração arrependimento. Duas coisas poderosas. E aqui temos muito que aprender. Coração contrito, abrir o coração para Deus. E a segunda coisa tremenda, que Deus não resiste, é uma atitude verdadeira de humilhação. E por isso que Jesus nos diz, Filipenses, porque sendo Ele Deus, Ele não usou o direito de ser igual a Deus. Antes, renunciou-se. Humilhou-se até a forma de servo. Que contradição! Jesus, que tinha direito de ser arrogante, orgulhoso, porque Ele era e é Deus igual o Pai. E humilhou-se. E o ser humano, tão pecador, transitório, basta uma dor de cabeça mais poderosa, já coloca ele de cama. Já o ser humano é loucamente
desesperadamente voltado para encher os seus cálices de orgulho e arrogância. Humildade quebranta o coração de Deus. Por isso que Davi foi tremendo. Quando nós pegamos o Salmo 51, é um Davi que foi exortado, mas agora ele rasga o coração. Não quer nem saber o que iam dizer dele, rasga o coração, se humilha, e Deus olha se realmente aquela atitude é verdadeira ou somente um teatro. E Davi foi verdadeiro, e aqui também era uma ação verdadeira. Porque nós mal conseguimos enxergar o exterior, mas Deus conhece o interior. Primeira promessa, 28a. Morrerás em paz. Mesmo que Josias vai morrer tragicamente, você vai perceber na pregação quarta-feira que vem que a morte dele foi trágica. Mas o texto diz que ele morreria em paz. Ou seja, morrer em paz também não é sinônimo que foi uma morte provocada por um acidente. Ou até por alguma coisa que parece que é uma punição divina. Porque paz é principalmente algo interno provocado por Deus dentro do nosso coração. E Deus diz a ele ainda no verso 28b. Faço questão de ler. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei a resposta. Ou seja, segunda promessa, o juízo vai vir. E viria. Quando ele terminasse o seu reinado, como eu disse, 12 anos após, viria e seria implacável. Nabucodonosor. Poderia estar vindo agora, Josias, mas não virá sobre você e o seu reinado. Meus irmãos, esse Deus misericordioso, bondoso, quando nós agimos numa perspectiva bíblica que lhe agrada, como o Senhor age na nossa direção para mostrar o tanto que Ele é longânimo. A ideia de longanimidade é uma paciência muito aquém do que nós podemos conceituá-la. Porque uma das marcas do homem caído é o quê? É a impaciência. É verdade. O ser humano caído, uma das suas marcas é a impaciência com tudo. Esse Deus da Bíblia é um Deus profundamente longânimo, paciente. Que promessas poderosas. Tu vais morrer em paz. E você não vai ver o mal que virá sobre essa terra. Conclusão. Quando Josias terminou seu reinado em 609, dando aqui um dado mais preciso, 12 anos depois, o juízo de Deus foi derramado sobre Judá, permitindo que o seu povo fosse levado, repetindo, e lá ficasse como os escravos, servos de Nabucodonosor e os seus sucessores por 70 anos. 70 anos é muito tempo. Josias foi um rei que fez diferença na última hora. Por que última hora? Porque estava na última hora para o juízo de Deus chegar sobre Judá. E quero lembrar a vocês, meus irmãos, é o meu entendimento olhando para a Bíblia, que nós, como servos de Deus, estamos vivendo a última hora de Deus na terra, antes de Jesus voltar. Para fazer o quê? Arrebatar os seus servos que estiverem vivos, ressuscitar aqueles que morreram nele, salvos, mas também para abrir todas as portas
para que o juízo de Deus seja derramado, mas derramado profundamente sobre a terra. É só ir para a Bíblia, principalmente para Apocalipse. E o que é que isso tem a ver, tem a dizer a mim, a nós? Porque quando eu olho para a história de Josias, eu consigo ver que esse homem tinha um senso de urgência. Ele não ficou exposto, entregue à preguiça. Não, este homem, por algum motivo, algumas razões que para mim foram sendo construídas pedra a pedra, passo a passo, é aquilo, quando Deus nos revela algo e nós obedecemos, Deus vai revelar mais e mais amplamente. E este homem viveu com um senso de urgência. Empreendeu. Esse homem estava sempre com pressa. Quando você vê aqui, um tanto precoce, sempre com pressa. E precisamos voltar para a igreja da última hora. A igreja de Jesus, nós precisamos rever essa questão e entender que na Bíblia, a igreja de Jesus precisa viver numa perspectiva de senso de urgência. Por quê senso de urgência? Primeiro, porque Jesus pode voltar a qualquer minuto. E a hora que ele voltar, acabou o nosso trabalho. Acabou. Acabou o trabalho. O trabalho do cristão, do crente, do servo de Deus, é até Jesus chegar. Chegou, acabou. Segundo, sem o Evangelho não há salvação. Não há, irmãos. Não tem como. Se nós nos remetermos a Atos capítulo 8, aquele eunuco, um homem sábio, inteligente, sai de Jerusalém de uma festa, voltando para a África, no caminho, lendo a porção de Isaías, não entendia nada, e não entende mesmo. Porque diz Paulo aos Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a glória de Cristo. E o Espírito Santo disse: Filipe, vai, sai desse avivamento em Samaria, vai lá, encontra assim, assim. Ele chegou lá, aquele homem lendo, não entendia, e aí Filipe explicou para ele que tratava-se do Cristo. Aquele homem foi batizado. Precisou a palavra chegar àquele homem para que a salvação fosse perpetuada. E é o que está em Romanos 10:17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sem palavra de Deus, o pecador não tem esperança nenhuma. E aqui está o outro senso de urgência. Temos que evangelizar. Todas as pessoas que não foram evangelizadas no Brasil, na África, na Ásia, Oceania, Europa, Américas e por aí. Temos que levar o evangelho. E esse senso é importante. Porque somente aqueles que nasceram de novo, Deus deu a eles a ordem e a missão para evangelizar e fazer discípulos. O dia do amanhã não nos pertence. E essa pandemia, infelizmente, com muita tristeza e temor de Deus, quantas histórias que eu e você já viram, meus irmãos. 30 anos, atleta, sem nenhuma doença, veio a óbito, Covid-19. O outro, assim, totalmente fora das curvas. A vida não nos pertence. Esse senso de urgência, precisamos viver, arregaçar as mangas. E Josias correu, foi atrás, porque como veremos quarta-feira que vem, ele cometeu um erro gravíssimo.
E nós também estamos suscetíveis a cometer erros gravíssimos. E Deus nos chamar para acertar as contas no momento que nós não estamos preparados para acertar as contas com Deus. Jesus, finalizando. Isso está em João capítulo 4. Depois de uma obra extraordinária em Samaria, Jesus quebrando paradigmas. Judeus não davam-se com os samaritanos. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Ele chega, e conhecemos muito bem a história. Aquela mulher foi alcançada pela graça e foi salva. Ela testifica na cidade. Outros tantos vêm, ouvem e também se rendem a Jesus. Os discípulos saíram para comprar comida. E disse: Senhor, come. Ele disse não. Ali era uma lição. Eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. E tipo o seguinte: e o meu tempo está curto. Nós queremos orar por isso. Deus não tem filhos capacitados. Deus capacita os seus filhos. Deus usa qualquer pessoa. Meus caros irmãos, Deus usou Josias de um modo extraordinário. Extraordinário. Um menino, 8 anos. Depois, com 16, começou claramente a buscar a Deus. Depois, com 20. Depois, com 20 e tanto, continuou. Valeu a pena? Valeu a pena. Manassés, valeu a pena? Não valeu a pena. Claro que não valeu a pena. Quantos reis de Israel não valeram a pena?